Quando você entender o que está acontecendo, você vai olhar para o seu dinheiro de uma forma completamente diferente. Os Estados Unidos estão sentados em cima de uma bomba de 38,5 trilhões de dólares. E essa bomba está com o pavio aceso. Para você ter uma ideia da escala, a dívida americana cresce 6 bilhões de dólares por dia. Isso é 255 milhões por hora, mais de 70 mil dólares por segundo. Enquanto você assiste esse vídeo, a dívida já aumentou em alguns milhões. E sabe o que é mais assustador? Pela primeira vez na história, os pagamentos de juros dessa dívida ultrapassaram o orçamento de defesa dos Estados Unidos. O país que gasta mais com exército no mundo inteiro agora gasta mais ainda só para pagar os juros do que deve. Ray Dalio, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, fundador do maior fundo de hedge do planeta, com 154 bilhões de dólares sob gestão, está alertando para um colapso sistêmico. O mesmo cara que previu a crise de 2008 e lucrou enquanto todo mundo quebrava, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, fala em armadilha da dívida, que os mercados ainda estão subestimando dramaticamente. E Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos, chamou essa situação de a crise mais previsível da história. 3 dos maiores nomes do mundo financeiro, todos dizendo a mesma coisa. E o que o americano médio está fazendo? Continuando a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas sabe quem não está ignorando? Os bilionários. E é aqui que a história fica interessante. O ouro bateu o recorde histórico. Passou de 4.600 dólares por onça. Subiu 65% só em 2025. O melhor desempenho em quase meio século. E em 2026 já subiu mais 6% só nas primeiras semanas. E não são só os bilionários. Os bancos centrais do mundo inteiro estão comprando ouro como nunca. Só em outubro do ano passado, as compras líquidas foram de 53 toneladas, 36% a mais que o mês anterior e o maior volume do ano. O Goldman Sachs projeta que o ouro vai chegar a 4.900 dólares até o final de 2026. O JP Morgan fala em 5 mil dólares. Tem analista falando em números ainda maiores. A pergunta que você deveria estar fazendo é: por que o mundo inteiro está correndo para o ouro? O que essas pessoas sabem que a gente não sabe? E a resposta, meu amigo, está na bolha de 50 trilhões de dólares que pode derrubar os Estados Unidos. Vamos entender de onde vem esse número de 50 trilhões, porque não é exagero, é matemática. A dívida pública dos Estados Unidos já passou de 38,5 trilhões de dólares. Mas isso é só a dívida do governo federal. Quando você soma a dívida das famílias americanas, hipotecas, cartões de crédito, empréstimos estudantis, financiamento de carro, você chega a mais 18,5 trilhões e ainda tem a dívida corporativa que adiciona outros trilhões na conta. Quando você junta tudo, o número ultrapassa facilmente os 50 trilhões de dólares. E esse número cresce todo dia. Mas o problema não é só o tamanho da dívida. O problema é o que acontece quando ela precisa ser paga. Olha só esse dado. Cerca de 10 trilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano vencem em 2026. 10 trilhões. Isso significa que o governo precisa rolar essa dívida. Ou seja, pegar dinheiro emprestado de novo para pagar o que já devia. E aqui entra o detalhe que muda tudo. Os juros subiram. Quando essa dívida foi emitida, os juros eram baixíssimos, perto de zero. Agora, para refinanciar, os Estados Unidos vão ter que pagar juros muito mais altos. Isso significa mais dívida, mais juros, mais dívida, um ciclo que se alimenta sozinho. Ray Dalio explica isso de forma muito clara. Ele estudou a ascensão e queda de impérios ao longo de séculos e ele identificou um padrão. Países que acumulam dívidas excessivas não declaram falência. Eles desvalorizam suas moedas. Foi assim com a República de Weimar, em 1923, quando um dólar chegou a valer 4,2 trilhões de marcos alemães. Foi assim quando Nixon abandonou o padrão ouro em 1971, e pode ser assim de novo. É exatamente por isso que os bilionários estão correndo para o ouro. Jamie Dimon, que eu mencionei antes, o cara que normalmente não recomenda ouro para ninguém, mudou de posição publicamente. Ele disse, e eu vou citar: esta é uma das poucas vezes na minha vida em que é semi-racional ter algum ouro no seu portfólio. Quando o CEO do maior banco americano fala isso, você precisa prestar atenção. Ken Griffin, Ray Dalio
grandes fundos institucionais, todo mundo está se posicionando. O fluxo de entrada em ETFs de ouro bateu recorde histórico em 2025, 89 bilhões de dólares. Os ativos sob gestão desses fundos dobraram, chegando a 559 bilhões de dólares. E não são só os americanos. A China compra ouro mês após mês de forma consistente. E não é coincidência que isso começou a acelerar em 2022, logo depois que os Estados Unidos congelaram as reservas russas em dólar por causa da guerra na Ucrânia. Esse foi o momento que mudou tudo, porque o mundo inteiro viu que o dólar pode ser usado como arma, que suas reservas podem ser congeladas se você desagradar Washington. E aí a pergunta óbvia surgiu: se o dólar pode ser confiscado, por que manter reservas em dólar? A resposta dos bancos centrais foi clara: ouro. Ouro não pode ser congelado, não pode ser sancionado, não depende de nenhum governo, nenhum sistema bancário, nenhuma decisão política. É por isso que estamos vendo a maior corrida pelo ouro desde os anos 1970. E quem entende de história sabe o que aconteceu naquela época. Entre 1970 e 1980, o ouro subiu mais de 2.300%, de 35 dólares para 850 dólares a onça. E os fatores que impulsionaram aquela alta são assustadoramente parecidos com os de hoje. Fim do padrão ouro, choques de petróleo, inflação descontrolada, instabilidade geopolítica. Lina Thomas, do Goldman Sachs, traçou essa comparação diretamente. E Pierre Lassonde, lendário investidor em ouro, foi ainda mais longe. Ele diz que estamos no equivalente a 1976 agora, ou seja, no início de uma alta de 4 anos que ainda tem muito espaço para crescer. A história não se repete, mas rima, e agora ela está rimando alto. E a pergunta que fica é, o que você, pessoa normal, deveria fazer com essa informação? Olha, eu não sou consultor financeiro e não estou aqui para te dizer compra isso ou vende aquilo, mas o que eu posso fazer é te mostrar o que as pessoas mais inteligentes do mundo financeiro estão fazendo. E aí a decisão é sua. A primeira coisa é entender que o sistema monetário como a gente conhece está mudando. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. O dólar ainda é a moeda de reserva mundial, mas essa posição está sendo questionada como nunca antes na história. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam hoje mais de 40% da população mundial e cerca de 35% do PIB global. E eles estão ativamente buscando alternativas ao dólar. A cada cúpula, a cada reunião, o tema de uma moeda alternativa volta à mesa. A China já faz comércio em yuan com dezenas de países. A Rússia e a Índia estão negociando em moedas locais. O petróleo, que por décadas foi negociado exclusivamente em dólar, o famoso petrodólar, agora está sendo vendido em outras moedas. E, enquanto isso, os Estados Unidos continuam imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. O Federal Reserve expandiu seu balanço de forma sem precedentes, e toda vez que eles fazem isso, o poder de compra do dólar diminui um pouco mais. Ray Dalio chama isso de o começo do fim de um ciclo de dívida de longo prazo. Ele estuda esses ciclos há décadas e identificou que eles duram em média 75 anos. Sabe quanto tempo faz desde Bretton Woods, quando o sistema monetário atual foi criado? Quase 80 anos. E não são só os grandes investidores prestando atenção. O cidadão comum americano também está sentindo. A inflação corroeu o poder de compra. O custo de vida explodiu. A classe média americana está encolhendo ano após ano. E o mais interessante é que o ouro não é a única alternativa que as pessoas estão buscando. O Bitcoin, por exemplo, teve uma valorização impressionante nos últimos anos. Muita gente chama ele de ouro digital, um ativo escasso, descentralizado, que não pode ser controlado por nenhum governo. Mas diferente do ouro, o Bitcoin ainda é volátil demais para ser considerado um porto seguro por muitos investidores tradicionais. O ouro tem 5.000 anos de história como reserva de valor. O Bitcoin tem 15. É uma diferença importante. O que os especialistas recomendam, de forma geral, é diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ter uma parte do patrimônio em ativos que não dependem de decisões políticas ou de bancos centrais. Pierre Lassonde, que eu mencionei antes, fala que ouro deveria representar entre 5% e 10% de qualquer portfólio bem estruturado. Outros analistas falam em percentuais maiores, dependendo do perfil de risco. O ponto é,
Estamos vivendo um momento histórico. As decisões que você toma agora ou que deixa de tomar podem definir sua situação financeira nas próximas décadas. A história mostra que quem se antecipa às mudanças prospera. Quem fica parado, esperando o governo resolver, geralmente paga o preço. Em 1971, quando Nixon fechou a janela do ouro, muita gente não entendeu o que estava acontecendo. Acharam que era temporário. Não era. O dólar perdeu 98% do seu poder de compra desde então. Em 2008, quando a crise financeira explodiu, os sinais estavam lá para quem quisesse ver, mas a maioria preferiu acreditar que tudo estava bem. Não estava. E agora? Os sinais estão mais claros do que nunca. A dívida é impagável, os juros estão subindo, os bancos centrais estão comprando ouro em volumes recordes, os bilionários estão se posicionando. A pergunta é: você vai esperar para ver o que acontece? Ou vai começar a se preparar agora? Eu não tenho todas as respostas, ninguém tem, mas uma coisa eu sei: informação é poder. E agora você tem informação que a maioria das pessoas não tem. O que você faz com ela? Bom, isso é com você. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aí o que você acha. Você concorda com essa análise? Discorda? Está fazendo alguma coisa para se proteger? Eu quero muito saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.